Você já se perguntou por que algumas pessoas acumulam fortunas enquanto outras vivem presas em dívidas? Será que existe um segredo que os ricos sabem e que a maioria das pessoas ignora? A verdade é que riqueza não acontece por acaso. Ela segue princípios específicos que poucos conhecem e menos ainda aplicam. Mas hoje você vai descobrir esses segredos. Neste vídeo, vou revelar 8 lições da mente milionária que podem transformar sua vida financeira. Se você quer parar de lutar mês a mês para pagar contas e começar a construir riqueza de verdade, assista até o final. Porque o que você está prestes a aprender pode ser a diferença entre continuar estagnado ou finalmente dar o primeiro passo rumo à liberdade financeira. A maioria das pessoas passa a vida inteira lutando financeiramente, trabalhando duro, mas sem nunca realmente sair do lugar. Elas acreditam que a única forma de enriquecer é ganhando mais dinheiro. Mas será que isso é verdade? Se fosse assim, por que tantas pessoas que ganham bem continuam endividadas? E por que alguns milionários começaram do zero e conseguiram construir fortunas? O problema não está na quantidade de dinheiro que você ganha, mas na forma como você pensa sobre ele. A diferença entre ricos e pobres não está apenas na conta bancária, está na mentalidade. Pessoas comuns acreditam que dinheiro é difícil de ganhar, que investir é arriscado e que a única saída é trabalhar cada vez mais. Os ricos, por outro lado, enxergam o dinheiro como uma ferramenta que pode ser multiplicada. Enquanto a maioria das pessoas busca segurança e evita riscos, os milionários entendem que para criar riqueza é preciso assumir riscos calculados e seguir estratégias inteligentes. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Vou te mostrar as 8 grandes diferenças entre como ricos e pobres pensam sobre o dinheiro e como você pode aplicar esses princípios para mudar sua realidade financeira de uma vez por todas. Se você não entende as regras de um jogo, como espera vencer? O dinheiro funciona exatamente assim. Para os ricos ele não é um mistério, é um jogo com regras claras, e aqueles que aprendem essas regras têm uma enorme vantagem. O problema é que a maioria das pessoas joga o jogo errado. Elas acreditam que trabalhar duro e economizar um pouco já é suficiente para construir riqueza. Mas se fosse assim, todo mundo que trabalha duro seria milionário. Os ricos sabem que existem atalhos inteligentes. Eles entendem conceitos como juros compostos, alavancagem financeira e diversificação de investimentos. Enquanto os pobres acreditam que o caminho para a riqueza está apenas em ganhar mais, os milionários focam em multiplicar o dinheiro que já têm. Um exemplo disso é o próprio mercado financeiro. Pessoas comuns veem a bolsa de valores como algo complicado e arriscado, enquanto os ricos sabem que é uma das melhores formas de construir riqueza no longo prazo. Outro ponto essencial é que os milionários não dependem de uma única fonte de renda. Eles criam múltiplos fluxos de dinheiro, garantindo que sua riqueza continue crescendo, mesmo quando não estão trabalhando. Se você quer sair do jogo dos perdedores, a primeira coisa que precisa fazer é aprender as regras corretas. E isso nos leva ao próximo ponto: a diferença entre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância. O que separa os ricos dos pobres não é apenas o dinheiro, é a mentalidade. E aqui está uma das maiores diferenças. Enquanto os pobres operam com uma mentalidade de escassez, os ricos vivem com uma mentalidade de abundância. Mas o que isso significa na prática? A mentalidade de escassez faz com que as pessoas acreditem que o dinheiro é limitado, que não há oportunidades suficientes para todos e que quem enriquece de alguma forma está tirando de outra pessoa. Isso gera medo, insegurança e uma busca constante por segurança financeira, mesmo que isso signifique ficar preso em um emprego medíocre por décadas. Já os ricos enxergam o dinheiro de outra forma. Eles entendem que riqueza pode ser criada, que o mercado está cheio de oportunidades e que sempre há espaço para crescimento. Em vez de reclamar da falta de dinheiro, eles buscam formas de ganhar mais. Em vez de verem problemas, encontram soluções lucrativas. Pessoas com mentalidade de escassez dizem coisas como: dinheiro não traz felicidade. Investir
é muito arriscado. Só enriquece quem já nasceu rico. Enquanto isso, quem tem mentalidade de abundância pensa diferente. O dinheiro me dá liberdade para viver como eu quero. Investir é a melhor forma de fazer meu dinheiro trabalhar para mim. Eu posso aprender a enriquecer, independentemente de onde comecei. E essa mentalidade nos leva ao próximo ponto: entender a diferença entre trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. A maioria das pessoas passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro. Elas trabalham 8, 10 ou até 12 horas por dia para receber um salário fixo no final do mês. Esse é o modelo tradicional, ensinado desde cedo. Estude, arrume um bom emprego e ganhe seu sustento. Mas os ricos pensam diferente. Eles não trabalham pelo dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. E essa é uma das maiores diferenças entre os que enriquecem e os que passam a vida lutando financeiramente. Mas como isso funciona? Simples. Enquanto a maioria gasta tudo o que ganha e depende apenas do salário, os ricos investem parte do que ganham para criar fontes de renda passiva. Isso significa que mesmo quando não estão trabalhando, seu dinheiro continua gerando mais dinheiro. Exemplos: aluguéis de imóveis, dividendos de ações, negócios automatizados ou royalties de produtos criados uma única vez, mas que continuam gerando receita. Pessoas comuns dizem: preciso trabalhar mais para ganhar mais. Os ricos perguntam: como posso ganhar mais sem precisar trabalhar mais? Se você só ganha dinheiro quando está trabalhando, significa que ainda está preso ao modelo tradicional. O objetivo deve ser criar ativos que gerem renda automaticamente. E uma das formas mais inteligentes de fazer isso é aprendendo a usar o crédito e o endividamento da maneira certa, o que nos leva ao próximo ponto. A maioria das pessoas tem pavor de dívidas. Elas acreditam que todo endividamento é ruim e fazem de tudo para evitar pegar dinheiro emprestado. E, de fato, quando mal utilizado, o crédito pode ser um grande vilão financeiro. Mas os ricos enxergam a dívida de outra forma. Eles sabem que existe uma diferença fundamental entre dívida boa e dívida ruim. Dívida ruim é aquela contraída para comprar passivos, coisas que só geram despesas, como carros financiados, parcelamentos de eletrônicos e cartões de crédito usados sem controle. Esse tipo de dívida suga seu dinheiro e prende você num ciclo infinito de pagamentos. Já a dívida boa é aquela usada para adquirir ativos, ou seja, investimentos que geram mais dinheiro no futuro. Por exemplo, um empresário pode pegar um empréstimo para expandir seu negócio e aumentar seus lucros. Um investidor pode financiar um imóvel que se pagará sozinho com aluguel. Os ricos utilizam o crédito como uma ferramenta de alavancagem. Eles pegam dinheiro emprestado a juros baixos e investem em algo que gera um retorno maior. Enquanto isso, os pobres evitam qualquer tipo de dívida e, quando pegam, fazem isso por razões erradas, como consumo impulsivo. A chave está em entender que o crédito pode ser uma arma poderosa, quando bem utilizado. E isso nos leva ao próximo ponto: a diferença entre gastar dinheiro e investir dinheiro. Um dos maiores erros que impede as pessoas de enriquecer é não saber diferenciar gastos de investimentos. Essa confusão faz com que muitos gastem dinheiro achando que estão investindo e fiquem presos no mesmo lugar financeiramente. Gasto é tudo aquilo que consome seu dinheiro sem trazer retorno. São compras por impulso, parcelamentos desnecessários, assinatura de serviços que você nem usa e até mesmo um carro novo que desvaloriza no momento em que sai da concessionária. Investimento, por outro lado, é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso no futuro. Pode ser um curso que melhora suas habilidades, um ativo financeiro que gera renda passiva ou até um negócio próprio que cresce ao longo do tempo. Os ricos têm uma regra simples. Antes de gastar dinheiro, eles perguntam: isso vai me trazer mais dinheiro depois? Se a resposta for sim, eles consideram um investimento. Se for não, é apenas um gasto. Pessoas comuns gastam primeiro e investem o que sobra, se sobrar. Os ricos fazem o contrário. Investem primeiro e gastam o que sobra depois. O resultado? Enquanto a maioria das pessoas vive no limite do orçamento, os ricos constroem riqueza de forma constante. E um dos maiores bloqueios para isso
é o medo do risco. Mas os ricos sabem que risco não é o problema. O problema é não saber como lidar com ele. E isso nos leva ao próximo ponto. A maioria das pessoas evita riscos financeiros a qualquer custo. Elas têm medo de investir, medo de empreender, medo de tentar algo novo e falhar. Mas o que elas não percebem é que evitar o risco muitas vezes é o maior risco de todos. Os ricos entendem que todo investimento, todo negócio e toda grande decisão envolvem risco. Mas em vez de fugir, eles aprendem a calcular e gerenciar esses riscos. O que isso significa? Significa que eles não tomam decisões impulsivas. Antes de investir, estudam. Antes de abrir um negócio, analisam o mercado. Antes de tomar um empréstimo, calculam o retorno. Eles sabem que o risco pode ser controlado com conhecimento e estratégia. Já os pobres veem o risco como algo a ser evitado. Dizem coisas como: investir é perigoso, posso perder dinheiro. Empreender é arriscado, melhor ficar no meu emprego seguro. Prefiro deixar o dinheiro na poupança, pelo menos é garantido. Enquanto isso, os ricos pensam diferente. Como posso reduzir o risco desse investimento? O que preciso aprender para aumentar minhas chances de sucesso? Quais são os piores cenários e como posso me preparar para eles? No final, quem evita riscos por medo acaba perdendo oportunidades. E um dos principais motivos para isso é a falta de educação financeira. Algo que a escola não ensina, mas os ricos aprendem por conta própria. Desde cedo, somos ensinados a estudar para conseguir um bom emprego, ganhar um salário fixo e pagar nossas contas. Mas o que ninguém nos ensina é como administrar esse dinheiro para construir riqueza. Nas escolas aprendemos matemática, ciências e história, mas não aprendemos sobre investimentos, juros compostos, renda passiva ou como o sistema financeiro realmente funciona. E essa falta de conhecimento mantém milhões de pessoas presas a uma vida de dificuldades financeiras. Os ricos, por outro lado, entendem que a verdadeira educação financeira não vem do sistema tradicional, vem da busca por conhecimento além da escola. Eles leem livros sobre dinheiro, fazem cursos, acompanham mentores e aprendem com aqueles que já tiveram sucesso. Enquanto a maioria das pessoas passa horas assistindo TV ou rolando redes sociais sem propósito, os ricos usam esse tempo para estudar estratégias financeiras, analisar investimentos e aprender como o dinheiro realmente funciona. E o impacto disso é gigantesco. Pessoas comuns vivem no piloto automático, gastando tudo o que ganham sem entender para onde o dinheiro vai. Os ricos criam planos financeiros, constroem ativos e multiplicam suas riquezas com decisões estratégicas. A verdade é que o conhecimento financeiro é a chave para sair do ciclo da escassez e alcançar a liberdade. E tudo começa com disciplina e consistência, a última peça desse quebra-cabeça. Se existe um fator que realmente separa os ricos dos pobres, é a disciplina financeira. Muitas pessoas até aprendem sobre investimentos, renda passiva e educação financeira, mas falham porque não conseguem aplicar esse conhecimento de forma consistente. A verdade é que enriquecer não acontece da noite para o dia. Construir patrimônio exige paciência, hábitos financeiros sólidos e a capacidade de seguir um plano a longo prazo. Os ricos entendem isso e são disciplinados em suas decisões financeiras. Eles investem regularmente, mesmo quando o mercado oscila. Evitam gastos desnecessários e mantêm o foco no que realmente importa. Criam fontes de renda diversificadas e reinvestem seus lucros. Já os pobres, muitas vezes, caem na armadilha da gratificação imediata. Eles gastam tudo o que ganham, adiam investimentos e vivem esperando um golpe de sorte para mudar de vida. Mas a riqueza não vem da sorte. Ela vem de decisões diárias, repetidas ao longo do tempo. Pequenos hábitos como economizar um pouco a cada mês, investir constantemente e manter uma mentalidade de crescimento fazem toda a diferença no longo prazo. No final, a pergunta que fica é: você vai continuar seguindo o caminho da maioria ou vai começar a aplicar os princípios que realmente levam à riqueza? A escolha é sua. Agora que você conhece os segredos que diferenciam os ricos dos pobres,
A grande questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A maioria das pessoas assiste a vídeos como este, concorda com as ideias, mas não toma nenhuma atitude. E é justamente isso que as mantém presas na mesma situação financeira por anos. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você já sabe que dinheiro é um jogo e que existem regras claras para vencer. Agora cabe a você decidir. Vai continuar gastando tudo o que ganha ou vai começar a investir? Vai agir com medo ou aprender a calcular os riscos? Vai depender apenas do que a escola ensina ou buscar sua própria educação financeira? Lembre-se, pequenas mudanças de mentalidade geram grandes transformações ao longo do tempo. Os ricos não ficaram milionários do dia para a noite, mas começaram dando um primeiro passo. Se esse vídeo fez sentido para você, já sabe o que fazer. Curta, se inscreva no canal e comente aqui embaixo qual desses princípios você já aplica e qual vai começar a aplicar hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!